Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Tem Outro País. E hoje eu gostaria de falar sobre a pobreza aqui na Suíça, tá pessoal? Muitos vídeos que eu acabo fazendo, eu acho que acabam super valorizando a Suíça e realmente assim, com mérito, tá? Porque a Suíça realmente é um país fantástico de se viver, tá? Mas não é um país perfeito, tá? A gente tem que lembrar que não é um país perfeito, é um país que tem seus problemas, embora sejam muito poucos, tá? Esses problemas em relação ao Brasil. Logicamente não dá para comparar também por causa do tamanho do país, né? A Suíça é um país muito pequeno. O Brasil já é um país continental, né? Gigantesco, né? Só para vocês terem uma ideia, a Europa, quase a Europa inteira caberia dentro do Brasil se você fosse encaixar um no outro. O Brasil é um país realmente muito grande. Mas a gente não pode justificar só o tamanho do Brasil pelos erros que acontecem dentro do país, né? Então assim, a gente sabe que se não tivesse corrupção, se tivesse uma cultura de mais pensamento no próximo e tudo mais, né? Não fosse tão individualista, né? As pessoas, na minha opinião, tá pessoal? O pessoal fala que no Brasil todo mundo é muito unido. Eu já não acho assim. Tá, o brasileiro é muito caloroso, é muito unido. Não é unido. O brasileiro é unido na hora do churrasco, na hora da cerveja. Tá? Isso é a minha opinião, tá pessoal? Na hora do churrasco, na hora da cerveja, o brasileiro, e no futebol, o brasileiro é muito unido. Mas na hora de defender seus direitos, o brasileiro não é unido. Seria a hora principal que o brasileiro teria que ter, estar mais unido, tá? Mas enfim, aqui na Europa, pelo menos aqui na Suíça, é diferente, tá? As pessoas são mais individuais em suas casas, em suas famílias, em seus amigos. Então assim, não tem churrasco todo final de semana, não tem o rolê toda hora com os amigos, tal. Com exceção, lógico, não dá para generalizar, mas as pessoas fazem isso. Mas numa grande maioria você vê que as pessoas são mais solitárias, são mais reservadas, tá? Em compensação, na hora das decisões políticas e administrativas aqui, o pessoal pensa mais no próximo, tá? Pensa mais no coletivo. Quando eles vão tomar uma decisão, eles pensam no coletivo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pobreza na Suíça. Realmente, a Suíça é um país que tem altos salários e tudo mais, um baixo custo de vida em relação ao salário, mas existe pobreza na Suíça, pessoal. A Suíça também, tá? Mas não é algo muito grande. Aí existe pobreza por vários motivos, tá? Saúde. Aí, por exemplo, primeiro, pobreza de muitos imigrantes que não conseguem se regularizar, não se regularizam por algum motivo ou não conseguem se regularizar aqui na Suíça. Então, às vezes, é aquela história do imigrante ilegal, né, que eu sempre comento, que o ilegal sempre se ferra aqui, tá? Quem mora ilegal aqui acaba sendo pobre porque não vai ganhar muito dinheiro e vai trabalhar bastante, não vai ganhar muito dinheiro, vai ter várias dificuldades para alugar imóvel, para conseguir suas coisas, tá? Para conseguir um hospital, tá? Vai ter muita dificuldade. Então, assim, esse é um dos fatores, tá? Os imigrantes, mesmo legalizados, eles, como eu, por exemplo, eles são um pouco mais pobres do que do que o próprio suíço. Dificilmente você vai ver um suíço pobre, tá? Porque o suíço ele sempre vai estar na frente no emprego, na hora de alugar um imóvel, se tiver uma fila lá de pessoas querendo aquele imóvel para alugar, o suíço ele vai ter uma certa preferência. Nos empates o suíço ele ganha, tá? Que mais? Bom, tudo o suíço ele vai ser privilegiado dentro da Suíça, tá? Isso é fato. Então, como eu falei, no emprego, tá? Vão preferir o suíço do que o imigrante, tá? Isso tudo. Ele tem mais benefícios, até na própria lei, tá? Ele tem mais benefícios do que o imigrante. Então o imigrante ele vai ter mais dificuldades por causa do idioma, então ele vai pegar trabalhos mais secundários, trabalhos mais manuais, braçais, tá? O suíço mais facilmente vai conseguir um trabalho no escritório, algo nesse sentido, até por causa do idioma, porque é língua materna. Apesar que tem muitos imigrantes que, entre aspas, que nasceram aqui, né? Para quem não sabe o que eu estou falando,
Eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Não é porque você nasceu aqui que você é suíço, tá? Se os seus pais forem, o pai ou a mãe for suíço, beleza, você vai ser suíço também. Se seu pai ou sua mãe não for suíço, você não vai ser suíço, tá? Você pode aplicar para pegar o passaporte suíço no futuro, mas aí isso é uma outra história, tá? Que mais, pessoal? Então, outra coisa que, assim, pelo que eu vejo, agora eu vou mostrar um pouco, tentar elaborar a minha visão. Existem algumas casas aqui, como eu trabalhei de Uber Eats, então assim, aqui como a segurança é muito boa, então quando eu entregava lá a comida pro pessoal, eu entregava na porta do apartamento, tá? Eu entrava nos prédios, pegava elevador ou escada e entregava na porta do apartamento, tá? Eles abrem. Não é igual no Brasil que você vai lá na portaria, não. Primeiro que não tem nem portaria. Existem alguns prédios que tem porteiro eletrônico, tem um interfone lá, tá? Mas muitos outros prédios muitos outros prédios, a porta de entrada fica aberta, tá? Você pode entrar lá sem problema nenhum. E o pessoal não tem medo de abrir a porta do apartamento lá pra pegar comida com você, tá? Algumas pessoas ficam olhando meio esquisito assim, mas é um ou outro. A maioria é acostumado com isso, tá? Então assim, eu entrei em muitos prédios e muitos prédios têm uma situação precária, pessoal. Você vê, entra em prédio assim, parece que pra quem é de São Paulo, parece que você tá entrando no treme-treme assim, que tinha em São Paulo, né, que depois demoliram. Que era um prédio de mendigos. Eu já entrei em prédio que parecia o treme-treme. Olha, eu nunca entrei no treme-treme, eu vi algumas fotos. Mas quase a mesma coisa, assim, ó, lixo dentro, escuro, aquele cheiro horrível, sabe? E alguns prédios, não são todos, tá, pessoal? Isso aí é uma pequena parte, é um ou outro prédio que era assim. Prédios antigos, prédios velhos, né? De pessoas que não tem grana, só tinha grana para alugar aquilo e acabou, ponto final. Mas pessoas assim normalmente são pessoas que não falam idioma, ou estão ilegais, ou mesmo que estão legalizadas aqui, são pessoas que têm a mente muito fechada, não quer trabalhar em nada, ou não gosta de trabalhar, ou não trabalha o dia todo, tá? Então é nesse sentido. Se você estiver realmente disposto, estiver legalizado aqui, estiver realmente disposto a trabalhar e se esforçar para aprender o idioma, você vai conseguir bons empregos aqui, tá? Se você for uma pessoa esperta e quiser se desenvolver, você vai conseguir bons empregos. Se não, você pode cair nessa besteira. E assim, né, aliás, digamos assim, nessa fatalidade, vamos colocar assim. Só que tudo vai depender de você, tá, pessoal? Então assim, a oportunidade existe, o emprego existe, os salários são bons, só que daí vai de você querer trabalhar ou não, querer se esforçar ou não para se adaptar ao país. O país não vai se adaptar a você que tem que se adaptar ao país, tá bom, pessoal? Então era isso. Pobreza existe, mas quando eu falo de pobreza, é a pobreza em relação às outras pessoas que ganham bons salários, que já têm uma vida estável aqui, obviamente, tá? Eu não estou fazendo comparação de pobreza com o Brasil, do Brasil para a Suíça, tá? Aí são pobrezas diferentes, mas existe pobreza aqui sim. Apesar que é o seguinte, eu já vi mendigo, muito não, porque não tem muito mendigo, mas eu já vi mendigo aqui muito bem vestido, com jaquetinha, com roupa nova, e o cara é mendigo, tá? Por quê? Porque existem muitas entidades, muitas pessoas que ajudam essas pessoas moradoras de rua, tá? Na verdade, nem são moradores de rua, são pessoas que são odarilhos, tá? Que eles passam aqui, eles ficam um tempo na Suíça, depois vão embora, depois eles voltam, são odarilhos, são pessoas que são pessoas errantes, ficam indo para lá e para cá. Mas existem entidades que ajudam essas pessoas e o pessoal aqui é forte na questão de doar roupa, por exemplo, doar calçados, roupas de frio principalmente, tá? Porque existem vários pontos aqui de doação de roupas. E muitas roupas vão para a África, eles mandam para a África lá para ajudar o pessoal.
Mas muitas roupas também são doadas aqui para quem precisa, tá? Para instituições sociais, né, que fazem esse amparo dos imigrantes que chegam aqui, principalmente os refugiados e tal. Então o pessoal tem roupa. Como a roupa aqui é muito barata, o pessoal troca muito de roupa. Então tem muita gente que doa roupa muito boa. Inclusive tem gente que compra roupa no brechó, só para vocês terem ideia. Os brechós aqui tem roupas top, tá? Tem roupa de marca, roupa em ótimo estado, tá? E muito baratinho. Então assim, só não tem roupa aqui quem não quer, tá? Porque você pode até ir no brechó lá, que você vai pagar baratinho uma jaqueta, lá você vai pagar, sei lá, 5 francos, uma jaqueta boa, e às vezes em ótimo estado e ainda de marca, tá? Pra quem não liga pra esse tipo de coisa, tem os brechós aqui, se eu não me engano chama Artepic, que é do governo mesmo, tá? Inclusive até as pessoas que trabalham nesses brechós são pessoas que estavam desempregadas, aí o governo, para pagar o seguro-desemprego para elas, faz com que elas trabalhem nesses brechós, né? Para assim, pô, a gente está te pagando o seguro-desemprego e você vai ficar em casa sem fazer nada. E não, então você vai aprender uma profissão, você vai ser o vendedor aqui do brechó, tá? Você fala francês, tá? No caso aqui, né, onde eu moro, então beleza. Então você vai trabalhar aqui no brechó enquanto você recebe o seguro-desemprego até que você consiga um outro emprego, tá? Então tem muito isso, eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Tá bom, pessoal? Mas tem gente pobre? Tem. Mas assim, dificilmente a pessoa vai ser totalmente miserável, a menos que seja escolha dela. Porque, assim, fome não vai passar, dificilmente vai passar fome aqui. Como eu falei, a comida é barata, as roupas são baratas. A única coisa que é mais caro aqui é o aluguel. Aí tem que trabalhar para pagar o aluguel, né? E mesmo assim, se a pessoa é da Suíça mesmo, o governo ajuda às vezes a pagar o aluguel, tá? Dependendo da situação da pessoa. Tá bom, pessoal? Então não vou estender muito esse vídeo, mas assim, existe pobreza na Suíça? Existe. Pouca, mas existe. Não tem favela aqui, mas existe alguns prédios que você vê que a pessoa passa uma certa dificuldadezinha. Mas assim, são situações como essa aí que a pessoa às vezes tem más escolhas ou realmente não, tá numa condição bem complicada e não consegue emprego por algum motivo. Ou às vezes não quer trabalhar mesmo, tá, pessoal? Vagabundo tem em todo mundo, tá bom? E para você que gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscreva no canal, acione lá o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, aí alguma coisa para contar, né? E deixa aqui escrito que a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais!